os 10 seres mais misteriosos na Bíblia. Na Bíblia, há menção de um grupo conhecido como os 24 anciãos, que tem cativado a curiosidade de muitos ao longo dos anos. Esses seres enigmáticos são descritos como habitantes de uma magnífica sala do trono no céu, onde a luz divina e o poder irradiam. Essa configuração celestial serve como morada da entidade mais poderosa do universo. A jornada de João até a ilha de Patmos e suas visões subsequentes, incluindo a visão dos 24 anciãos, constituem um dos episódios mais cativantes da literatura bíblica. No meio das maravilhas sobrenaturais retratadas nas visões de João, a presença dos 24 anciãos, vestidos com túnicas brancas e coroados com ouro, cercando o trono principal, se destaca proeminentemente. No entanto, sua verdadeira identidade e propósito permanecem envoltos em mistério. Após sua comunicação com as 7 igrejas, João se encontra repentinamente transportado para a própria presença de Deus, testemunhando a cena do Todo-Poderoso sentado em um trono, cercado por 24 outros tronos ocupados pelos anciãos. Esses anciãos, vestidos com túnicas brancas e adornados com coroas de ouro, se juntam em adoração diante de Deus, reconhecendo sua dignidade de receber glória, honra e poder como o Criador de todas as coisas. Embora o livro do Apocalipse não revele explicitamente as identidades desses anciãos, alguns especulam que representam a igreja. Apesar de teorias sugerindo que possam ser seres angelicais, as evidências que apoiam tais afirmações são escassas. O termo anciãos normalmente se refere a indivíduos maduros capazes de governar, uma característica não atribuída aos anjos. Além disso, o simbolismo de túnicas brancas e coroas de ouro se alinha mais de perto com as imagens associadas aos crentes, representando a justiça de Cristo e o status vitorioso daqueles redimidos. Ao contrário dos anjos, que não são retratados como recebendo coroas, os anciãos são mostrados adornados com elas, significando seu papel como co-governantes com Cristo. Os querubins, ou seres viventes, servem como inspiração para a adoração dos anciãos, espelhando a adoração contínua a Deus observada por esses seres celestiais. Passando para outro aspecto intrigante, a menção das rodas no Antigo Testamento desperta curiosidade. No Êxodo, os anjos são referenciados várias vezes, especialmente durante os encontros de Moisés no deserto. No entanto, o termo rodas assume um significado único na visão de Ezequiel do trono de Deus. Ezequiel descreve uma cena impressionante onde ele testemunha uma manifestação semelhante a uma nuvem, acompanhada por seres luminosos e rodas semelhantes às de uma carruagem. Ao tentar transmitir o inefável, Ezequiel utiliza comparações para descrever o indescritível. Ele pinta um quadro de fenômenos celestiais, incluindo a presença dos querubins e as misteriosas rodas, que se assemelham a giroscópios em sua capacidade de se moverem em qualquer direção sem girar. Essas rodas, observadas ao lado das criaturas vivas, acrescentam a natureza enigmática da visão de Ezequiel, oferecendo vislumbres do reino divino além da compreensão humana. A representação das rodas na visão de Ezequiel é marcante, descrita como se assemelhando ao topázio brilhante com uma estrutura complexa, semelhante a uma roda dentro de outra roda. Essas rodas, observadas ao lado das criaturas vivas, conhecidas como querubins, moviam-se em qualquer direção sem girar, suas bordas adornadas com numerosos olhos. Sempre que as criaturas vivas se moviam, as rodas moviam-se em harmonia com elas, indicando uma conexão profunda entre ambas. Ezequiel observou que o espírito das criaturas vivas residia dentro das rodas, enfatizando sua relação simbiótica. Ao longo de sua visão, Ezequiel permaneceu entre as rodas e os querubins, testemunhando a manifestação do Espírito de Deus em cada aspecto de seu movimento.
Os múltiplos olhos adornando as bordas simbolizavam a onisciência de Deus, significando sua completa consciência de todas as coisas. Essa experiência visionária marcou o início dos encontros de Ezequiel com figuras angelicais, já que Deus o chamou para ser porta-voz e vigia dos exilados hebreus. Apesar da natureza surrealista da visão de Ezequiel, ela serve como uma profunda revelação de conhecimento divino e inteligência. A imagem das rodas em movimento, reminiscente de uma carruagem ou trono de Deus, transmite o poder majestoso e a transcendência do reino divino. Embora desafiadora de visualizar, a descrição de Ezequiel convida à contemplação sobre os mistérios da presença de Deus e os intricados trabalhos de seu plano divino. Mudando de assunto, a narrativa se volta para a história de Jó, um homem justo que enfrentou um profundo sofrimento e testes de sua fé. A firmeza de Jó diante da adversidade, apesar de perder seus bens, família e saúde, serve como testemunho de sua devoção inabalável a Deus. Sua luta com questões de justiça e a natureza do sofrimento humano reflete a luta universal para compreender os caminhos de Deus. Nos momentos mais sombrios, Jó confronta a aparente injustiça de sua situação, expressando o desejo de confrontar Deus e buscar respostas para seu sofrimento. No entanto, ele acaba por decidir confiar na sabedoria de Deus, reconhecendo as limitações da compreensão humana. A jornada de Jó destaca as complexidades da fé e a importância da perseverança em tempos de provação. Enquanto Deus intervém e restaura a fortuna de Jó, a história conclui com uma profunda revelação da soberania divina e a natureza inscrutável dos caminhos de Deus. A humildade e submissão de Jó diante de Deus servem como um poderoso lembrete do poder transformador da fé e da esperança duradoura encontrada na presença de Deus. Através dessas narrativas antigas, vislumbramos insights profundos sobre a experiência humana e os mistérios eternos do divino. A relevância duradoura dessas histórias ressoa através das gerações, oferecendo consolo, sabedoria e iluminação espiritual em nossas próprias jornadas de fé e compreensão. Em sua resposta a Jó, Deus enfatiza seu papel como criador e sustentador de todas as coisas, desafiando Jó a compreender a magnitude de sua atividade divina. Deus questiona se Jó pode igualar seu trabalho de criar e sustentar o mundo, afirmando a presunção no desejo de Jó por explicações do Todo-Poderoso. Jó é humilhado pelo lembrete de Deus de sua soberania, reconhecendo sua própria indignidade e optando por permanecer em silêncio. Em uma virada notável, Deus desloca o foco de si mesmo para suas criaturas, demonstrando a grandeza de suas criações. Com um toque de humor, Deus pede a opinião de Jó sobre o Behemoth, destacando as qualidades impressionantes desta criatura extraordinária. A identidade do Behemoth permanece um tema de debate entre estudiosos, com interpretações que vão desde um hipopótamo até um elefante. Independentemente de sua identidade específica, o Behemoth simboliza o poder e a criatividade incomparáveis de Deus. Da mesma forma, o Leviatã é retratado como um temível monstro marinho, simbolizando as forças indomadas da natureza sob o controle de Deus. Descrito como possuindo uma ferocidade monstruosa e grande poder, o Leviatã representa a majestade impressionante da criação de Deus. O Antigo Testamento contém múltiplas referências ao Leviatã, sublinhando sua importância na imagética bíblica. Através dessas descrições do Behemoth e do Leviatã, Deus enfatiza sua autoridade incomparável e as limitações da compreensão humana. O encontro de Jó com essas criaturas majestosas serve como um lembrete da humildade necessária na presença da sabedoria e poder divinos de Deus. Em última análise, a mensagem transmitida é de admiração e reverência pela magnificência da criação de Deus, reforçando a importância de confiar em sua providência e soberania.
Nos textos bíblicos, o Leviatã é retratado como uma criatura real conhecida das pessoas, embora de longe e pela reputação, em vez de pela visão direta. O Salmo 104, 25, 26 louva a Deus como o Criador do habitat do Leviatã, enfatizando o lugar da criatura na grandiosidade da criação. Para contrapor a imagem inflada de si mesmo de Jó, Deus usa o Leviatã como exemplo de seu poder e da insignificância dos seres humanos em comparação. Jó 41 fornece descrições detalhadas do Leviatã, enfatizando seu tamanho imenso, força e ferocidade. Deus desafia a capacidade de Jó de controlar ou subjugar tal criatura, destacando a impossibilidade de dominação humana sobre as maravilhas da natureza. A referência de Jó a amaldiçoar o Leviatã em Jó 3:8 ilustra ainda mais a reputação da criatura como uma ameaça formidável, provavelmente encontrada por marinheiros e pescadores. Embora o Leviatã seja frequentemente considerado um monstro marinho ou dragão mítico, o contexto de Jó 41 sugere uma interpretação mais tangível. Algumas interpretações propõem o Leviatã como um dinossauro antigo ou um poderoso crocodilo, refletindo a diversidade de opiniões sobre sua identidade. Independentemente disso, o propósito de Deus, ao apresentar o Leviatã a Jó, é demonstrar a natureza indomável da criatura e a vulnerabilidade inerente da humanidade. Além do Leviatã, os querubins são seres celestiais mencionados na Bíblia, retratados como poderosos guardiões da presença de Deus. Gênesis 3 descreve seu papel em guardar a entrada do Jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva, simbolizando a separação da humanidade da perfeição divina. A presença dos querubins sublinha a gravidade do pecado e a necessidade de proteção divina de suas consequências. Além disso, os querubins são integrados ao design de objetos sagrados como a Arca da Aliança e o Tabernáculo, refletindo sua importância nas práticas religiosas israelitas. A visão de Ezequiel no capítulo 10 retrata querubins com asas, mãos e múltiplos olhos, enfatizando sua natureza além deste mundo. Apesar de seu poder impressionante, os querubins servem como lembretes da indignidade da humanidade na presença da santidade de Deus, reforçando a necessidade de humildade e reverência. Os querubins não obstruem o acesso ao trono nem mesmo para o mais humilde cristão, pois eles nos asseguram de nossa abordagem ousada a Deus através da obra de Cristo na cruz. A rasgação do véu no templo simboliza este acesso recém-concedido a todos os crentes. Voltando-nos para a figura de Lúcifer, introduzida no livro de Isaías 14, nos deparamos com um ser retratado como a estrela da manhã. O nome Lúcifer, derivado do latim, traduz-se como portador de luz. Embora retratado como uma divindade radiante e magnífica em várias tradições, a narrativa de Lúcifer adquire conotações mais sombrias nos textos bíblicos. Agora vamos mergulhar na enigmática figura de Melquisedeque, o único personagem humano em nossa lista. Melquisedeque emerge durante o tempo de Abraão, seu próprio nome envolto em mistério. Sua presença, tanto no Antigo como no Novo Testamento, provoca extensas discussões e interpretações. Na cultura hebraica, os nomes têm significado além da mera descrição, muitas vezes carregando autoridade e peso simbólico. O nome de Melquisedeque, como elucidado em Hebreus 7:2, significa Rei da Justiça ou O Rei é Justo. Este título sugere uma figura de justiça e integridade, adequada para um governante que mantém a justiça em seu domínio. Melquisedeque serve como uma figura-chave para desvendar os mistérios que cercam Jesus. Assim como Melquisedeque incorpora a justiça, Jesus é aclamado como a encarnação suprema da paz, ecoando a profecia de Isaías sobre o Messias. Outro aspecto intrigante da personagem de Melquisedeque é sua oferta de pão e vinho a Abraão.
um gesto reminiscente dos deveres sacerdotais. Este ato, registrado em Gênesis 14, adiciona outra camada de complexidade à persona de Melquisedeque, sugerindo seu papel sacerdotal e prenunciando o simbolismo eucarístico abraçado pelos cristãos. Melquisedeque permanece uma figura envolta em mistério. No entanto, sua importância ressoa ao longo das narrativas bíblicas, oferecendo insights sobre temas de justiça, sacerdócio e prenúncio da obra redentora de Cristo. Em Gênesis 14:18, Melquisedeque é identificado como o sacerdote do Deus Altíssimo, um título que significa a autoridade suprema do Deus que Abraão adorava. Essa designação destaca a soberania singular do Deus de Abraão, que reina acima de todos os outros deuses e diante do qual todos devem se curvar. O sacerdócio de Melquisedeque antecede o de Arão e dos levitas, indicando sua primazia e significado duradouro. Melquisedeque abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo, reconhecendo o papel de Deus em conceder a Abraão a vitória sobre seus inimigos. A natureza misteriosa de Melquisedeque, retratado como sem pai, mãe ou genealogia, simboliza seu sacerdócio eterno, assemelhando-se ao do Filho de Deus. A importância do sacerdócio de Melquisedeque é ainda mais elucidada no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus. Jesus é retratado como sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, significando a natureza eterna de seu sacerdócio. Hebreus 7 fornece insights detalhados sobre o encontro de Melquisedeque com Abraão, destacando seus títulos como Rei da Justiça e Rei da Paz. Apesar do estatuto elevado de Abraão como pai dos israelitas, ele humildemente se submeteu à autoridade de Melquisedeque, reconhecendo a superioridade de seu sacerdócio. O sacerdócio de Melquisedeque serve como um tipo ou prenúncio do maior sacerdócio de Jesus Cristo, enfatizando seu papel como mediador entre Deus e a humanidade. Assim como Abraão ofereceu um dízimo a Melquisedeque, significando sua aceitação do sacerdócio de Melquisedeque, os crentes são chamados a reconhecer Jesus como seu sumo sacerdote e oferecer sua lealdade a ele. Em Êxodo, o conceito de um anjo da morte é distinto do mais conhecido anjo da morte. A última praga infligida aos egípcios envolveu o anjo da morte, significando o julgamento de Deus sobre Faraó e seu povo, por sua recusa em libertar os israelitas da escravidão. Essa praga final marcou o clímax da intervenção divina de Deus na narrativa do Êxodo, levando à libertação dos israelitas do cativeiro no Egito. Em Êxodo 12:29-30, desenrola-se um momento crucial quando o Senhor abate todos os primogênitos no Egito, desde o herdeiro do faraó até o mais humilde cativo, poupando nenhum que esteja despreparado. Este evento devastador marca o clímax do julgamento de Deus sobre o Egito, precipitado pela recusa do faraó em atender às suas advertências. A noite está envolta em angústia, enquanto gritos de lamento ecoam por toda a terra, com a morte tocando cada lar, exceto aqueles marcados com o sangue dos fiéis. O termo anjo destruidor é usado em várias traduções da Bíblia para descrever seres celestiais encarregados de executar o julgamento de Deus sobre os pecadores. Embora não haja menção explícita de um singular anjo da morte, textos bíblicos se referem a esses seres como instrumentos da retribuição divina. O Salmo 78 os retrata como um grupo de anjos destruidores, libertados para aplicar a ira de Deus sobre os desobedientes. Em Hebreus 11:28, a entidade responsável por matar os primogênitos do Egito é chamada de destruidor, enfatizando seu papel na execução do julgamento de Deus. O texto hebraico original de Êxodo 12:23 também atribui o ato de matar os primogênitos ao destruidor, sem especificar uma entidade angelical singular.
Além disso, vemos instâncias de intervenção divina por meio de anjos no Antigo Testamento, como a praga enviada sobre Israel devido ao pecado de Davi em contar o povo. 70.000 pereceram até que o Senhor se compadeceu e instruiu o anjo a cessar sua aflição. Indo além do conceito do anjo destruidor, nos deparamos com os serafins na visão de Isaías do trono celestial. Esses seres com 6 asas, descritos como anjos ardentes, cercam o trono de Deus, adorando e servindo-o perpetuamente. O encontro de Isaías com os serafins enfatiza seu papel na purificação, como demonstrado pela purificação de seus pecados antes que seu ministério profético começasse. O termo serafins aparece exclusivamente em Isaías 6, onde Isaías testemunha sua presença majestosa na corte divina. Esses seres celestiais simbolizam a santidade e a glória de Deus, incorporando a devoção fervorosa e reverência de toda a criação diante do Todo-Poderoso. Na visão de Isaías da corte celestial de Deus, o profeta contemplou o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, cercado por anjos voadores conhecidos como serafins. Esses seres celestiais, embora distintos de Deus, pareciam ser humanoides em forma, possuindo rostos, mãos e vozes. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 seus pés e com 2 voavam. O termo serafins deriva do verbo hebraico saraf, significando queimar com fogo, sugerindo sua aparência ardente e talvez seu papel como agentes de purificação. A importância da presença dos serafins perto do trono de Deus não pode ser exagerada. Quando declararam: "Toda a terra está cheia da sua glória", eles forneceram um testemunho de primeira mão do valor infinito e indescritível da glória de Deus, que transcende todos os reinos. Sua reverência por Deus, expressa através da invocação tríplice de santo, sublinha a natureza sagrada do ser de Deus. Essa reverência deve servir como um lembrete para a humanidade pecadora se aproximar de Deus com humildade e reverência. Em Apocalipse 4, a visão de João do trono de Deus evocou reverência e admiração semelhantes, com seres viventes reunidos ao redor do trono, proclamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso." Assim como os serafins, esses seres serviam a Deus e reconheciam sua santidade. Quando Isaías percebeu sua indignidade diante de Deus, um dos serafins o purificou, tocando uma brasa viva do altar em seus lábios, simbolizando a expiação de seu pecado. Em relação à possessão demoníaca, os demônios são retratados como seres pessoais com seus próprios atributos e consciência. Eles podem possuir corpos humanos, exercendo suas próprias personalidades através do hospedeiro. Práticas ocultas e espiritismo podem abrir a porta para influência demoníaca, levando à decepção para os crentes e perigo genuíno para os incrédulos. Os demônios procuram ocupar corpos como um meio de atacar a Deus e visar a humanidade, muitas vezes por desdém pela imagem de Deus no homem. O Lúcifer, mencionado em Isaías 14, é retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso, referido como a estrela da manhã ou portador de luz. Como um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, Lúcifer ocupava uma posição de alto escalão na hierarquia celestial. No entanto, seu grave erro foi desafiar a autoridade de Deus, levando à sua expulsão do céu. Em Lucas 10:18, Jesus falou sobre testemunhar a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Lúcifer, também conhecido como Satanás, continua sua rebelião buscando minar a autoridade estabelecida por Deus tanto na igreja quanto no mundo. Seu orgulho, oriundo de sua beleza e estatura, levou à sua queda. O orgulho, considerado o pecado mais mortal, foi o pecado original de Lúcifer, cometido no céu. Apesar de ser agraciado com poder, autoridade, beleza e sabedoria por Deus, a atitude errada de Lúcifer transformou esses dons em instrumentos de sua própria destruição.
Esse erro trágico serve como um aviso para os indivíduos hoje que podem cair na armadilha do orgulho, inconscientes de suas consequências prejudiciais. Isaías 14:15 mergulha no motivo por trás da rebelião de Lúcifer, destacando seu desejo de se exaltar acima de Deus e estabelecer seu próprio reino. O desejo de Lúcifer era elevar-se ao mesmo nível de Deus, imaginando-se tão inteligente, belo e majestoso que acreditava poder ser Deus. De acordo com as Escrituras, Lúcifer minou a lealdade de 1/3 dos anjos de Deus, atraindo-os para sua rebelião e subsequente queda. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer era responsável por orquestrar a adoração no céu, sendo um mestre da música que continua a usar a música para encantar as pessoas hoje. Ele estava encarregado do santuário de Deus no céu, supervisionando os serviços religiosos como o querubim, que cobria o lugar onde a presença de Deus era manifestada. A rebelião de Lúcifer originou-se do orgulho, pois seu coração estava inflado de arrogância, levando à sua expulsão da presença de Deus, juntamente com seus anjos traiçoeiros. Apesar de estar entre as criaturas mais sábias e belas de Deus, sua queda começou com o orgulho interno antes de se manifestar na rebelião contra Deus. Satanás, como o anjo caído e inimigo tanto de Deus quanto da humanidade, retaliou contra sua expulsão do céu. Ele nutria uma inimizade particular contra a humanidade, visando atacar a imagem de Deus refletida nos seres humanos. Satanás procurava desfigurar e degradar essa imagem, tentando destruir não apenas o físico, mas também o caráter moral e espiritual que reflete Deus. Sua estratégia inclui corromper e desviar os cristãos de seu caminho, buscando enfraquecer sua fé e comprometer seu testemunho. No entanto, em resposta à queda de Satanás e suas ações subsequentes, Deus interveio enviando Jesus para neutralizar os planos de Satanás e restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Cristo, a expressão perfeita da imagem de Deus, veio para redimir e restaurar a humanidade por meio de sua vida, morte e ressurreição. A salvação e a oportunidade de transformação na semelhança de Cristo são encontradas nele. Essa transformação é um processo contínuo na vida cristã, onde somos gradualmente moldados na imagem de Cristo ao nos submetermos ao Espírito Santo e vivermos de acordo com seus ensinamentos. Ao fazer isso, refletimos a imagem de Deus de forma mais clara e brilhante em um mundo desesperadamente necessitado de sua luz e verdade. Satanás, ciente de que não pode destruir Deus, direciona sua fúria e decepção contra a humanidade, tentando desviá-la de Deus e da verdade do Evangelho. No entanto, a vitória final pertence a Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Satanás foi derrotado, e aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a promessa de vida eterna e completa restauração à imagem de Deus. O conflito espiritual contínuo entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é um tema central na narrativa bíblica. Isso nos lembra da importância de permanecer fiéis a Deus e resistir às tentações e enganos de Satanás. Em Cristo, temos a vitória e a promessa de um futuro glorioso com Deus. Convido você a compartilhar sua valiosa opinião nos comentários. Se este conteúdo foi valioso para você, peço o seu apoio por meio da inscrição, curtidas e clicando em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar assistindo. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Que a luz ilumine o seu caminho. A Bíblia está repleta de figuras intrigantes e enigmáticas que capturaram a imaginação dos crentes e dos estudiosos. Desde os misteriosos querubins guardando o jardim do Éden, até os impressionantes serafins que cercam o trono de Deus, esses seres oferecem vislumbres do reino divino e provocam a contemplação sobre os mistérios espirituais além de nossa compreensão.
Seja ponderando sobre a enigmática figura de Melquisedeque ou contemplando a rebelião de Lúcifer, as Escrituras nos apresentam uma tapeçaria de personagens cativantes que inspiram reflexão e exploração. Ao mergulharmos nas narrativas desses seres misteriosos, que possamos abordá-los com humildade e reverência, reconhecendo que nossa compreensão é limitada e que há muito ainda a descobrir. Vamos continuar estudando as Escrituras com corações e mentes abertas, buscando aprofundar nosso entendimento da Palavra de Deus e das verdades profundas que ela contém. Se você achou essa exploração das 10 figuras mais misteriosas da Bíblia esclarecedora e instigante, convido-o a se inscrever em nosso canal para mais conteúdo perspicaz. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com outras pessoas que também possam achá-los fascinantes. Juntos, vamos embarcar em uma jornada de descoberta e crescimento em nossa fé. Obrigado por assistir e que você seja abençoado em sua busca por entendimento espiritual.